Vocês já me conhecem, meu nome é Roberto Fabrício Abraão Neves e vamos dar início à nona aula, tá? E para essa nona aula eu escolhi os 4 pilares da saúde, que também são os 4 pilares da longevidade. Eu já falei sobre eles, mas essa aula eu vou dedicar especificamente a falar sobre isso. Bom, antes de eu falar sobre essa questão dos 4 pilares da longevidade, eu vou dizer de quem foi a pessoa que me ensinou, tá? Quem me ensinou sobre isso foi, por coincidência, eu estava na internet pesquisando muitas coisas. Aí eu deparei com um senhorzinho muito velhinho, chamado Dr. Uronal Zarcan. E o Dr. Uronal Zarcan, o Dr. Uronal, ele começou a falar sobre a questão da telomerase. E nessa videoaula dele sobre a telomerase, ele falou sobre esses 4 pilares da saúde, né? O Dr. Uronal Zarcan também não é um inventor dessa teoria. O inventor da teoria é a Elizabeth Blackburn. Ela que apresentou um trabalho sobre a telomerase, tá? Ela foi prêmio Nobel, se não me engano, em 2009. E é um assunto a qual eu já andava usando ele, mas eu não tinha ainda uma consciência do quanto ele já estava bem alicerçado, do quanto ele já estava bem comprovado, do quanto ele já estava avançado. Né? Quando eu comecei a me tratar sobre a diabetes, muito antes de escutar o Dr. Uronal, muito antes de saber essas histórias todas, eu já estava usando esse processo, tá? Eu já aplicava esse processo no meu tratamento, só que eu não sabia o quanto isso já estava bem divulgado. E a gente não deve pegar e querer criar coisas que já estão bem criadas. Você não deve pegar, se eu tenho uma casa boa, vou pegar e fazer uma outra casa. Para quê? Então, vamos aqui dar o mérito às pessoas. Muito obrigado, Dr. Uronal Zarcan, pela sua palestra. O senhor é uma pessoa que eu gosto muito de seguir. Se alguém aqui também quiser conhecer ele, vocês vão ficar encantados. A palestra dele são super legais. E obrigado também, doutora Elizabeth Blackburn, por nos apresentar isso a nível mundial. E quais são os 4 pilares da saúde e a sua importância para o tratamento da diabetes tipo 2? Os 4 pilares da saúde, eles vão combater basicamente todas as síndromes metabólicas. E a diabetes tipo 2 é uma síndrome metabólica. Então vamos lá. Essa imagem aqui, eu não estou fazendo propaganda da Sodexo não, tá? Eu nem sei quem é a Sodexo, eu sempre pego uma imagem na internet para poder ilustrar. E essa imagem aqui, ela ilustra corretamente o que eu quero falar para vocês. O primeiro pilar da saúde, né, que eu vou falar para vocês, vai ser esse da maçãzinha aqui, que é a alimentação. Para o diabético, a alimentação é o primeiro passo para controlar a diabetes. Como eu já falei na aula 8, baixo índice glicêmico, carga glicêmica controlada, insulina controlada, menor resistência, marcação de glicose vai dar certinho. Né? Complicações diabéticas vão desaparecendo. Né? Formigamento nas pontas dos dedos, tontura, fraqueza. Acertou a alimentação, vai ter bom aporte de ATP, ou seja, vai conseguir absorver energia de forma correta. Vai ter os micros e macronutrientes para você se manter bem nutrido. Vai ter energia para o seu corpo funcionar bem. E vai reduzir, obviamente, os marcadores inflamatórios que danificam o seu corpo. Então, a dieta é o primeiro pilar que o diabético deve ter na sua vida. É o primeiro foco do diabético. O segundo foco do diabético, aqui está uma bicicleta, é a atividade física. Tá? A atividade física melhora o corpo como um todo. Né? Nosso corpo foi feito para se movimentar. Nós não fomos criados para sermos sedentários. E a atividade física, ela tem uma função muito importante para o diabético, essa tem que ser memorizada, que ela faz com que a pessoa, através, principalmente do tecido muscular, ou seja, do tecido muscular, você consiga absorver a glicose, tá? Sem o uso da insulina. Então, quando você faz exercício,
você consegue absorver glicose sem insulina. Olha que bacana. E o exercício ele tem efeito durante a atividade e após a atividade. Ou seja, você tem ganhos durante o seu dia inteiro quando você faz exercício. Né? O exercício ele também tem a capacidade, lembra da aula 8 sobre as células mitocondriais? Você pode, com o exercício, aumentar a sua quantidade de células mitocondriais, melhorando o seu aporte de energia. Então, o exercício físico ele vai ajudar a quebrar a resistência insulínica. Ele vai ajudar a melhorar o transporte de nutrientes, porque ele vai melhorar a sua circulação sanguínea. O exercício físico faz com que você não precise nem usar a insulina para absorver a glicose. Então, só com isso você já sabe o quanto é para você diabético a atividade física. Então, quem quer reverter a diabetes deve se focar em atividades físicas. Deve ter a prática de preferência diária de atividades físicas. Atividade física é uma coisa interessante de ser falada aqui. Eu vou dar uma palhinha já das aulas de atividade física aqui. Você pode ter atividade física e exercício físico. É lógico que essa apresentação de atividade física e exercício físico, ela não é correta, mas ela é bem ilustrativa. Atividade física, para quem aplica esse conceito, ele quer dizer o seguinte: atividade física quer dizer que você fez alguma coisa que movimentou seu corpo. Tipo, varrer a casa, caminhar de um ponto ao outro da sua casa, sentar no sofá e a cozinha e voltar, empurrar uma cadeira para um lado e para o outro. Tudo que você movimenta seu corpo, tudo que você mexe seu corpo é uma atividade física. E o exercício físico é algo que você faz de forma intencional para trabalhar o seu corpo. O exercício físico é jogar futebol, o exercício físico é fazer musculação, o exercício físico é praticar uma arte marcial. E isso é exercício físico. Atividade física é o que você faz durante o seu dia a dia, exercício físico é o que você escolhe para exercitar seu corpo. É claro que atividade física e exercícios físicos, no fundo, são a mesma coisa, mas essa separação é bom para você saber como você está agindo, ou seja, se você está tendo bastante atividade física, ou seja, se o seu dia a dia é agitado, já soma positivo para você. Você faz exercício depois que tem atividade física, soma mais pontos para você. Ah, meu dia a dia é parado, eu mexo no computador o dia inteiro. Por exemplo, eu mesmo mexo no computador o dia todo, eu trabalho na área de informática. Sou biólogo, mas trabalho com informática, vai entender. E eu vou usar o exercício físico mais porque minha atividade física é baixa. Então é muito bom você memorizar isso também. O como você está na sua atividade física e no seu exercício físico para reverter a sua diabetes. Quanto mais atividade física e quanto mais exercício físico fizer, melhor. O terceiro ponto, eu vou usar aqui o coraçãozinho. Mas eu vou falar sobre a questão do estresse. Né? Eu sei que o estresse não é o coração, né? Mas o coração ele tem o ciclo dele com relação ao estresse muito bem marcado. Então, se você está... Né? É o terceiro pilar, é a questão do estresse. É a questão da felicidade, também falando assim. Se você está feliz, você está bem, está tranquilo, obviamente o seu cortisol... Lembra da insulina que eu falei que a insulina é um hormônio alto em excesso, é inflamatório? O cortisol é a mesma coisa. O cortisol desregulado é um marcador inflamatório. Tá? É um marcador negativo para a sua saúde quando ele está descontrolado. Inclusive, ele desregula, ele está associado também à obesidade. Tá? A síndrome metabólica da obesidade. É muito comum pessoas que têm obesidade também terem cortisol elevado, tá? Então, o cortisol elevado, ele, além de atrapalhar a homeostase, ele atrapalhar o equilíbrio do seu corpo, ele faz com que a insulina não funcione no seu organismo. Lembra que eu falei com vocês que a atividade física ativa a ação da insulina? Melhor, faz com que faz com que você consiga absorver glicose sem ação da insulina. Quando você eleva muito cortisol,
você bloqueia a ação da insulina. Ou seja, cortisol alto, você não consegue usar a insulina para entrar a glicose. E aí é uma coisa interessante entre cortisol e insulina, entre estresse e atividade física, né? Existe um paralelo aqui que eu vou tentar explicar para vocês. Quando você faz atividade física, né, vigorosa, você eleva o cortisol. Você vai levar o cortisol. Só que quando você faz atividade física, você vai usar uma via metabólica chamada de via MPK para poder absorver a glicose. Você não vai usar insulina para absorver glicose. Então, não tem problema elevar o cortisol quando faz exercício físico. Porque o exercício físico, principalmente o exercício físico de alta exigências, ele é necessário a liberação do hormônio do cortisol. Tá? Ele é necessário. Porque o cortisol ele também tem ação protetora do organismo. Ele tem, em desequilíbrio, ele causa inflamação, mas dentro da sua homeostase, dentro do equilíbrio, ele protege o seu organismo. Então, quando faz exercícios físicos, elevar o cortisol não é nenhum problema, porque você não vai precisar da insulina. Mas quando você está somente estressado, chegou um boleto bancário, você ficou estressado, ninguém faz exercício quando recebe boleto, né? Quando alguém, a sua esposa briga com você, ou quando se você for mulher, seu marido briga com você eleva o seu cortisol. Quando o seu filho te desagrada, né? Problemas familiares de forma geral que aparecem, existem mil motivos, vou ficar aqui citando motivos de problema, mas quando vem muito problema, temos uma tendência a elevarmos o cortisol, e o cortisol vai bloquear a ação da insulina, e aí faz com que a sua diabetes se torne descontrolada. Por isso que existe a tal da diabetes emocional. Tá? A diabetes emocional está ligada diretamente ao cortisol alto, ao estresse alto. Né? Então, quando alguém fala, não existe, isso existe sim. Cortisol alto é problemático do diabetes, agrava a ação da diabetes, pode fazer com que seu índice glicêmico suba, ou seja, que a sua glicose dispare, porque automaticamente a sua insulina vai estar bloqueada pelo cortisol. Não adianta, tem cortisol, a glicose não vai entrar com a insulina, não adianta. Tem que baixar o cortisol para que a glicose comece a entrar. Então é muito importante você ter o emocional muito bem trabalhado. Nós vamos depois falarmos aulas sobre somente o emocional. É muito importante o emocional estar equilibrado. Tá? E o quarto pilar, não menos importante, é o descansar. Aqui está o desenho da pessoa dormindo. Eu considero descansar em duas formas para o diabético. O primeiro, vamos falar do que está ali no desenho, que é o dormir. Quando você dorme, você vai tentar fazer com que seu corpo entre em equilíbrio, para que você tenha um sono, para que seu corpo poupe energia, para você recuperar energia. E quando você está fazendo essa recuperação de energia durante o seu sono, você também está fazendo faxinas celulares, ou seja, você está utilizando o seu próprio corpo para se consertar. Então, dormir faz com que você faça reparações a níveis celulares do seu corpo e que você faça com que o seu sistema, que a sua homeostase se torne melhor para você poder estar se cuidando. É como se o sono fosse uma espécie de remédio para o corpo estar se consertando. E além da questão de dormir, e dormir bem, e dormir tranquilo, né? Existe também a questão do jejum. Ficarmos sem comer por algum tempinho durante o dia, termos um espaço entre as refeições maiores. Aqui eu estou entrando num tema em que talvez alguns nutricionistas não vão concordar e alguns médicos não vão concordar, e eles têm seus motivos para não concordar com o que eu estou falando, sabe? Eu não sou o dono da verdade, mas quando você fica o tempo inteiro comendo, aí obtendo energia, eu vou ficar o tempo inteiro, obviamente, entrando glicose, insulina e mais insulina. E, obviamente, na aula hoje já ficou bem claro o que acontece. Eu ficar com glicose, insulina, vai dar ruim. Quando você dá um jejum para o seu organismo,
Isso vai ajudar você a baixar a sua glicose, vai ajudar você a baixar a sua insulina, vai te dar um maior espaço, mesmo por isso eu gosto de fazer o jejum depois quando acordo, até a hora do almoço. Eu normalmente não tomo café da manhã, para te dar um espaço maior para que esse processo que começou com o seu sono se estenda até a hora do seu almoço. Ou seja, o seu corpo vai ficar fazendo faxina em você mesmo durante esse processo. E o jejum, ele também tem a capacidade de reduzir o acúmulo de gordura da barriguinha da pessoa, né? Então, jejuar, gente, é muito importante para reduzir a glicemia, para gerar a homeostase, tá? E para controlar o problema da gordura visceral, ou seja, emagrecer e perder aquela banha, né? Que diabético e banha é um problema. Então é isso, gente. São 4 pilares para você ter em saúde. Os 4 pilares se integram entre si. Eu aqui fui falar de um especificamente, quis falar especificamente, mas acabei tendo que integralizar, porque é normal. Uma coisa se liga a outra. Se você desequilibra a alimentação, você atrapalha com o sono, você aumenta o estresse, você perde a vontade de fazer exercício. Se você não faz exercício, entendeu? Você destrambelha os outros negócios. E se você não dorme bem, você também vai estragar todos os demais processos. Ou seja, você cortou quebrou uma dessas partes do equilíbrio, as demais vão sofrer em efeito cascata entre si. E quando você corrige você também melhora os demais. Então é isso. Homeostase, equilíbrio. E para ter equilíbrio você precisa se alimentar bem, fazer exercício, reduzir o seu estresse, mantendo-se feliz e descansar, com dormir bem e jejuar. O canal é exatamente sobre isso. Usar esses 4 pilares para a sua saúde. E você que é diabético e entrou no canal agora, nós temos, essa já é a 9ª aula, e a aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, para você é muito importante para continuar. Principalmente as primeiras aulas, que são as aulas práticas de como lidar com a sua alimentação. Eu vou daqui para frente, então na aula 9, eu já dei 3 aulas de conceitos teóricos. Na 10ª aula eu volto para uma aula prática. Ainda estou aqui pensando o que eu vou fazer de prático para vocês. Eu não sei se eu vou voltar para o tema ainda alimentação ou se eu já passo para o tema sobre atividade física. Então aguardem a 10ª aula. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e aproveitem, porque as aulas são todas grátis.